filho, eu tendo um filho, eu sou aberta à vida? O que é que envolve meu coração de eu ser aberta à vida? Abertura à vida. A abertura à vida é, na verdade, a consciência de que todo ato conjugal é um ato onde eu não afasto Deus daquela relação. Vou tentar explicar para vocês. Quando Deus, cada um de nós aqui, eu não conheço a história de cada um de vocês. Eu não sei a realidade social, econômica, eu não sei das realidades de vocês. Mas eu tenho uma certeza, mesmo você que é pobre, o que a igreja ensina sobre paternidade e maternidade responsável? Quem deveria ter muitos filhos são as pessoas que têm mais condições de ter filhos. Porém, também aquelas pessoas que não têm tantas condições não significa dizer que elas serão fechadas à vida. Elas precisam estar abertas à vida. Lembrando que filho é um dom. O filho é um grande dom. Então, é claro que quando a gente fala da abertura à vida, a gente está falando que o ato conjugal não pode se artificializar. Eu não vou usar contraceptivo, porque quando eu uso contraceptivo, o que eu estou fazendo é, inclusive, um aborto oculto. Vocês já ouviram falar sobre aborto oculto? O aborto oculto é justamente um ato conjugal que poderia gerar uma vida, se está naquele período realmente da fertilidade da mulher, aquele ato conjugal que geraria uma vida, porque eu utilizei ali algum artifício, seja camisinha, seja qualquer tipo de contraceptivo, pílula no dia seguinte, né, e tantas outras coisas. Quando eu utilizo isso, eu inviabilizo que aquele ato conjugal gere uma vida. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, aliás, tem uma coisa importante aqui, viu? Nós não podemos pensar que os métodos naturais são um contraceptivo católico. Isso aqui é importante a gente deixar muito claro. Significa dizer que nós vamos planejar como casal os nossos filhos. Está dando para entender? Uma coisa é eu planejar os filhos. Planejar os filhos os casais precisam. O casal pode ter 2 filhos e de repente pensar em mais um filho, em outro. É assim que precisa acontecer, é um planejamento do casal, mas nunca se utilizando de contraceptivos e nem mesmo pensando dessa forma, vou usar simplesmente, né, o método natural para isso. Eu acho que isso é importante a gente compreender, porque às vezes a gente pode pensar que a gente pode ficar usando, tendo a possibilidade de ter mais filhos, pode ficar usando o método Billis a vida inteira e não está aberto à vida. E isso não é bom para o casal. O filho é um grande bem para o casal. Aliás, assim, eu sei que a pergunta foi essa, mas só quero fazer um conclusão aqui, que eu tenho visto, né? Qual o grande problema hoje? O problema hoje é que a gente está sendo muito formado por uma mentalidade que é contrária ao Evangelho. Esses dias agora eu vi uma matéria, até falei no Papo Família, eu vi uma matéria que eu fiquei, assim, impressionado. Um jovem, a matéria falava sobre que os jovens, né, entre, parece 21 a 25, estão fazendo vasectomia. Quando a gente ouvia falar de vasectomia, a gente ouvia falar de um homem já casado, já com não sei quantos anos, 30 anos, 35 anos tal, 40 anos, que fazia ali a vasectomia para não ter mais filhos, que é errado. Mas vejam como o mundo está perdendo o sentido de Deus, que um jovem, a matéria dizia que estava aumentando o número de jovens que estavam fazendo vasectomia, entre 21 a 25 anos. Eu fiquei pensando, meu Deus. E quando o jovem falou, ele dizia, como se aquilo ali fosse para ele a oportunidade de usar mais o sexo para simplesmente uma finalidade de
vamos dizer assim, do prazer, o culto ao prazer. Não é isso. Então veja, importante a gente entender isso. Nós precisamos estar abertos à vida. E no final da matéria dizia uma coisa interessante. Dizia que quanto mais, imagine, quanto mais passa o tempo, pode acontecer de você não conseguir reverter. Vejam que problema. Ou seja, você está fazendo uma coisa, você está destruindo a normalidade de algo que Deus te deu para gerar. Todo tipo de mutilação. Um exemplo, eu não posso, aqui um exemplo para vocês entenderem, eu não posso chegar e dizer assim, olha, tem uma pessoa que eu gosto muito e dizer assim, olha, eu queria dar a minha retina para você, eu ficaria cego e você passaria a enxergar. Eu não poderia fazer isso. Eu não poderia colocar em risco nenhum membro do meu corpo que iria me mutilar. Quando você faz vasectomia, quando você faz ligadura de trompas, quando você usa DIU, enfim, você está mutilando o seu corpo. Então, a abertura à vida tem a ver com isso. A abertura à vida tem a ver com a consciência de que eu me torno co-criador com Deus. Que graça Deus deu a vocês. Vocês se tornam co-criadores com Deus através da vida. Vocês dão aos filhos de vocês um corpo, enquanto Deus faz a parte dele e dá uma alma. Deus cria uma alma para o corpo que o ato conjugal de vocês gerou. Que beleza, como é maravilhoso quando a gente entende o sentido da nossa relação, do nosso ato conjugal. Especialmente porque aqui a gente